Queridos alunos, sejam bem-vindos à aula online dos Encontros de Música Clássica e muito bem-vindos ao maravilhoso mundo da música. Vamos saudar e nos sintonizar com a rainha de todas as artes. Viva a música! Nós, os humanos, somos a única espécie que cria e produz música e a utilizou para se comunicar, rezar, festejar, comemorar. Nossos ancestrais reuniam-se em fogueiras para cantarem canções juntos, para contar histórias com música. Essa é uma herança muito importante, comum a toda a humanidade, a música como um elemento participante da nossa vida. É muito saudável e muito prazeroso nos dedicarmos a ouvir uma obra musical. E é o que nós vamos fazer hoje. Dentro do segmento Grandes Obras da Música Clássica, nosso tema de hoje é o Concerto para Piano número 1 de Tchaikovsky, este compositor russo do romantismo. Convido vocês para hoje exercitarmos nossa escuta ativa, formarmos a nossa opinião pessoal sobre essa obra que vá além do gosto muito, é lindo, é bonito. Vamos além disso, vamos entrar na cabeça do compositor, vamos apreciar o momento histórico da sua vida, as ideias que perpassaram pela sua mente, a sua inspiração, de que forma ele construiu essa grande obra-prima. E no final nós chegaremos às nossas próprias conclusões. Vamos começar olhando o tempo de Tchaikovsky. Tchaikovsky nasceu em 1840 e faleceu em 1893. Podemos dizer a segunda metade do século XIX. Nessa época, essa segunda metade na Rússia, as classes da nobreza e da burguesia, todas de uma maneira geral, complementavam a educação formal de sua família, de seus filhos, com um ensino fino, próprio e de grande qualidade musical. Toda família normalmente tinha um elemento que cantava bem ou outro que tocava bem tal instrumento, que participavam das reuniões sociais e familiares que era regada à música. E com Tchaikovsky não foi diferente. A família dele, ele nasceu no interior da Rússia devido ao trabalho do seu pai, mas uma família de bom posicionamento social, cultural, financeiro. E a família tinha 6 irmãos. E todos tiveram esse início de educação musical e Tchaikovsky, como já apresentou antes dos irmãos esse dom pela música, recebeu os rudimentos de conhecimentos de piano de sua mãe, que era pianista amadora. O objetivo dessas famílias era preparar um futuro de uma carreira com segurança para seus filhos. A música era um complemento. Também a falta desse complemento não era visto com bons olhos pela sociedade da época. Uma pessoa vinha de uma família bem educada, se tivesse conhecimentos musicais, de teoria, ler partitura, tocar um instrumento, como um complemento. Quando Tchaikovsky estava com 10 anos, a família mudou-se para São Petersburgo, capital, para dar sequência a uma educação melhor para os filhos. Quando ele estava com mais ou menos uns 12 anos, os pais o colocaram na Escola Imperial de Jurisprudência de São Petersburgo, que era a melhor escola da época para formar administradores públicos na área jurídica. Não tinha nada melhor. As instalações físicas desta escola eram fantásticas, grandiosas, imponentes. Era uma escola que tinha sido organizada
uns 20 e poucos anos, era nova, os professores eram os melhores advogados da época. E Tchaikovsky lá se formou em Direito e quando formou-se foi trabalhar no Departamento de Justiça, já prenunciando uma carreira de sucesso nessa área. A música fazendo parte da vida dele como um diletante, como era o costume da época. Acontece que a música foi tomando conta de Tchaikovsky. Em 1862, ele estava com seus 21 para 22 anos, foi inaugurado em São Petersburgo o Conservatório de Música. Foi até organizado e fundado por um pianista importante da época, russo, Rubinstein. Eram 2 irmãos. E Tchaikovsky ficou fascinado. Vocês não acreditam as atitudes importantes que ele tomou na vida dele, que são determinantes na vida, né, na carreira de qualquer pessoa. Ele abandonou o emprego, ele já era maior de idade, e se inscreveu como um aluno, começando a sua formação musical, assim, formal, próximo dos 22 anos. Em 2 anos, ele formou-se. Ele já era um compositor, orquestrador, formado em piano, flauta, órgão, dominando plenamente esses instrumentos. E já aflorou nele ali a veia de compositor. Tal foi assim, o encantamento do pessoal do conservatório com ele, que nesses 2 anos depois desse ocorrido, foi fundado o Conservatório de Moscou, pelo irmão do pianista de São Petersburgo. E Tchaikovsky foi convidado para ser professor. Ele se mudou para Moscou e foi morar na casa de Nikolai Rubinstein, o diretor do conservatório, e dando aula. Aqui uma parte muito interessante. Tchaikovsky, até então, nunca tinha tido a casa dele, sempre morou com a família. Depois foi para Moscou, morou alguns anos com o Nikolai. Só aos 31 anos ele foi morar sozinho, ter sua casa. Teve seu primeiro criado, que ficou junto com ele até o fim da vida dele. Montou uma estrutura social importante, esse era o pensamento da época. Agora com um detalhe. Ele enfrentou essa situação, o pensamento da época, que não se pensava uma família aceitar um membro da sua família viver de música. Isso era inaceitável. E Tchaikovsky conseguiu se firmar como o primeiro e único compositor profissional da Rússia do seu tempo. A partir dos 31 anos, ele já estava sendo reconhecido como um compositor, já tinha publicado sua primeira sinfonia, e ele chegou pensando que era o momento dele compor um concerto para piano, o instrumento mais importante da época. E assim, aos 34 anos, ele compôs esta obra-prima, que é o objeto da nossa aula de hoje. Nós vamos para o primeiro exemplo musical, nos ambientando com a sonoridade desta maravilha. Um trechinho do início do concerto número 1 de Tchaikovsky. As trompas anunciam a chegada do concerto. Esse início do concerto de Tchaikovsky é conhecidíssimo no mundo inteiro. É tão conhecido quanto o início da Quinta Sinfonia de Beethoven. Quem vai tocar para nós esse início é um grande pianista russo, Arkady Volodos. Um pianista que tem um domínio, ele é um virtuoso. E ele já recebeu vários prêmios pelo virtuosismo, pela expressividade. Interessante. Filho de cantores líricos, começou na música através do canto, seu estudo, uma voz muito linda. Pois se interessou pela regência. Só aos 15 anos ele se descobriu no piano. Aqui eu quero contar uma coisa para vocês que eu acho muito interessante. O Conservatório Tchaikovsky, que é o antigo Conservatório de Moscou, no qual Tchaikovsky foi um dos primeiros professores,
o ensino de piano é obrigatório. Se o aluno quer estudar trompete, vai lá, se forma em trompete e piano. O cantor se forma em canto e piano. Isso estava acontecendo com Volodos. Mas só nos 15 anos que ele se descobriu no piano e já se tornou importante entre os pianistas internacionais. E é ele que nós vamos assistir agora, esse iniciozinho sob a regência do maestro estoniano Neeme Järvi.